Os fundos imobiliários, eles podem falir? Bom, se a gente olhar pelo universo de possibilidades, se vocês assistiram lá o filme dos Vingadores, acho que foi qual foi o Endgame, o Ultimato, as 14 milhões, bilhões, sei lá quantas vezes de cenários possíveis lá, pode ser que sim, tenha um ou outro cenário que um fundo imobiliário pode falir. Mas, olhando a nossa indústria hoje, o formato dos fundos imobiliários que a gente tem, o padrão de indústria que a gente tem, que são fundos de gestão ativa, são fundos grandes, são fundos diversificados, são fundos com muitos imóveis, muitos inquilinos, são fundos já mais conscientes como funciona uma alavancagem, são fundos que querem extrair mais valor dos seus contratos, dos seus imóveis, são fundos muito mais dinâmicos, muito menos passivos, muito menos concentrados. Eu poderia dizer que é quase impossível um fundo desse falir. Ele pode perder dinheiro, ele pode ter a desvalorização patrimonial, ele pode ter queda no rendimento, ele pode ter esses cenários que eu mencionei no começo da live. Eles podem, mas falir a ponto da cota ir a zero é muito, mas muito, muito raro, muito, muito extremo e muito, muito improvável que isso aconteça. Isso poderia acontecer no que a gente chamaria lá do padrão passado da indústria, que os ativos, né, os fundos, eles eram muito pequenos, muito concentrados, só tinha um imóvel, gestão passiva, só tinha um inquilino. Aí sim, naquele caso, talvez pudesse ir a zero. Mas hoje é muito raro, é praticamente impossível. É que impossível não é uma palavra certa de usar, né? Mas é algo muito, muito extremo, algo que você não deveria se preocupar se você já está olhando para os fundos grandes, enfim, tudo que eu já citei aqui, especialmente se você olha os fundos que a gente recomenda na nossa carteira recomendada. Isso daí não deveria ser uma preocupação de vocês, porque o fundo imobiliário ele tem várias mecânicas para contornar isso, que eu acabei de mencionar. Putz, deu algum problema? Não temos dinheiro? Vende um imóvel. Pronto, você pega o dinheiro e paga. Não quer dizer que é a melhor opção para o fundo, não quer dizer que isso vai gerar valor para o fundo, mas pode evitar um problema pior com dívidas fazendo isso. Ou consegue fazer uma emissão? Chama uma emissão, renegocia a dívida. Então, há muitos caminhos antes de um fundo falar, não, fali. Então, isso não deve acontecer na nossa indústria hoje. Tem mais uma dúvida que eu recebi bastante, né? Mas eles podem acabar? Então, um fundo imobiliário não fale praticamente, né? Os atuais aqui, o grande padrão da indústria não fale. Mas eles acabam, eles podem simplesmente acabar. Eu posso ter cotas um dia e no outro dia não ter mais cotas? A resposta é depende. Eles podem acabar, mas talvez não da forma que você está pensando. Eles não podem acabar do nada. Então, você ter cota no fundo e amanhã não ter mais, simplesmente sumiu e o dinheiro evaporou, isso não acontece. Existem alguns eventos que podem finalizar um fundo, todos eles com grandes comunicações para você saber que isso vai acontecer, para você poder votar se aprova, se não aprova, para você poder acompanhar, para você vender se você não quiser participar disso. Tudo tem comunicação. Então vamos a alguns cenários. O fundo imobiliário pode acabar? Se ele tiver um prazo determinado, pode. E se ele tiver um prazo determinado, você vai ver isso sempre em informe mensal, talvez no relatório gerencial, aí depende um pouco do fundo, no regulamento do fundo. Então vai estar escrito em algum lugar que tem prazo determinado. E esse fundo tem uma data determinada para acabar. Mas isso é a minoria, tá? A minoria dos fundos, pelo menos nesse padrão que eu falei de fundos grandes, diversificados, mais novos, enfim, eles não são de prazo determinado. Mas às vezes você acha um ou outro ali. Então, eles podem acabar nesse sentido. E aqui eu vou dar um outro cenário também, que é um cenário que está acontecendo com alguns fundos hoje. Então, talvez, principalmente para quem já acompanha há um pouquinho mais de tempo os fundos imobiliários, o BTLG, esse é um fundo que está incorporando outros dois fundos dentro do portfólio dele. Um deles sendo o VVPR. Esse fundo tem imóveis, tem cotistas. Ambos foram convertidos para o BTLG. E daí o VVPR deixa de existir. Então ele acabou esse fundo, não existe mais. Mas os cotistas foram colocados dentro do BTLG, né? As cotas foram convertidas para BTLG, os imóveis foram colocados também no BTLG. Então, os imóveis existem ainda, os cotistas ainda são cotistas, porém agora do fundo maior, né? Do fundo incorporador. Mas um outro cenário onde o fundo deixaria de existir e o cotista também deixaria de ser cotista é se por acaso um fundo grande comprasse todos os imóveis de um fundo pequeno. Então, se compra todos, acabou os imóveis. Se for um fundo de gestão passiva, acabou o fundo, não tem mais o que fazer. Ele distribui todo o lucro para os cotistas, ele amortiza todo o capital para os cotistas também. Observação que amortizar é como se fosse devolver o capital inicial do fundo para os cotistas.
corrigido, né? Porque às vezes pode ter valorizado, desvalorizado, enfim, pode ter uma perda ou um ganho de dinheiro ali também. Então, assim, eles podem acabar? Podem. Eles vão acabar do nada? Não. Eles ou são prazo determinado, ou algum fundo grande comprou esse fundo pequeno, ou um fundo grande incorporou esse fundo pequeno, ou, por algum motivo também, o fundo pode ter decidido, né, os cotistas podem ter decidido liquidar o fundo e encerrar o fundo. Um caso desse que a gente pode ver recente é o IBFF11. Esse fundo teve uma assembleia convocada pelos cotistas para aprovar a liquidação. Os cotistas votaram e quiseram que o fundo acabasse. Então aí ele liquidou o patrimônio e acabou. Mas veja, nenhum desses casos acontece do nada. Você não vai acordar sem cotas. Todos eles têm comunicação, todos eles têm uma certa aprovação dos cotistas ou reprovação. Vocês precisam votar. Então, do nada, não acaba também. Então, você não precisa se preocupar de o seu patrimônio sumir do dia para a noite. Seja um fundo falindo, seja um fundo acabando. Tudo vai ter comunicação. Perder patrimônio é possível, estamos em renda variável, faz parte da dinâmica do negócio, mas falir e ir para zero, não. Acabar do nada, sem explicação nenhuma, sumir, também não.